Bom, começando aqui novamente, hoje é dia 11 de junho, nós estamos em Brasília, acompanhando aqui o 13º Renastão, e eu estou com a Fernanda Moura da Almeida Miranda. Para começo, Fernanda, eu gostaria que você se apresentasse. Fernanda por Fernanda, como prefere. Sou Fernanda, me titulo Fernanda Miranda, porque meu nome é muito grande. Sou professora na Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Enfermagem, eu dou aula no curso de graduação e pós-graduação. Também, né, nesse momento, estou fazendo o meu pós-doutorado na Universidade Estadual de Feira de Santana com a professora Tânia Maria Araújo, desenvolvendo pesquisas relacionadas à saúde mental e trabalho. E eu faço seguindo essa linha temática, né, de atividade. Além disso, tem um projeto de extensão universitária chamado Saúde nas Ilhas, que a gente trabalha com as populações caiçaras, pescadores artesanais, ribeirinhos, quilombos, comunidades rurais de Guaraqueçaba, que é uma região de proteção ambiental que fica dentro do Parque Nacional do Superavi, no qual a gente tem muita dificuldade de acesso por serem vias afastadas, né, remotas. Nesse momento, tenho me dedicado também ao Observatório Nacional de Saúde Mental e Trabalho, o qual eu vou estar apresentando para vocês daqui a pouquinho, mas é uma das atividades que tem exigido um pouco mais de tempo e dedicação. Quer mostrar essa camiseta? Vamos mostrar aí. Essa camiseta é a camiseta do Observatório, no qual a gente fez como se fosse uma folha, né, trazendo a questão do movimento, e a lupa, a gente está procurando evidências, fornecendo informação e também ações de vigilância sobre a saúde mental e trabalho. Legal. Bom, eu estava lembrando antes, essa é a segunda vez que a gente conversa, a gente conversou a primeira vez, você estava presidente da ABRASC, ainda Associação Brasileira de Saúde e Segurança no Trabalho, né? Você continua militando na ABRASC, mas com esse foco da atenção maior agora na saúde mental. Eu queria que começasse então pelo próprio observatório. Você descrever um pouco o que é a iniciativa e como é que você foi capturada por ela. Então, assim, o Observatório Nacional de Saúde Mental e Trabalho pode mostrar o filme. É uma reunião, né, de vários profissionais. Então, nós somos pesquisadores, somos trabalhadores da saúde, somos trabalhadores interessados em discutir saúde mental e trabalho, além dos movimentos sociais e sindicais. Então, nesse observatório, hoje nós temos 19 centros de referência em saúde trabalhador, 19 universidades que participam e vários movimentos sociais e sindicais que estão lá com a gente. O nosso objetivo é produzir evidências científicas para apoiar a formação, fortalecer a vigilância e qualificar as ações na rede de atenção ao SUS. Nesse momento, a gente tem um site, né, que pode ser acessado tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, no qual a gente disponibiliza materiais, né, como infográficos, boletins epidemiológicos, artigos, dissertações, teses, relatórios técnicos científicos e jogos educativos. A gente também tem um primeiro livro publicado, que é o livro do Observatório. Na verdade, não tem muitas versões impressas, então ele está disponível só online, mas ele pode ser baixado na íntegra para quem quiser, gratuitamente. Aqui conta um pouquinho da nossa história, como o professor perguntou, como que surgiu o observatório. Então ele não surge comigo, ele surge, né, com a Tânia Maria Araújo, o professor Sérgio De Lucas, da Unicamp, a Simone Oliveira da Fiocruz, que começa a se reunir a partir de 2017, e na Frente Ampla de Saúde Trabalhadora e da Trabalhadora, que o professor Renê constrói durante a pandemia, né, agrupa, né, um grande equipamento. A gente tem o GT de Saúde Mental e Trabalho. Nesse GT começa a se fazer as discussões sobre as questões relacionadas à saúde mental, e a professora Tânia, que foi a idealizadora, acaba reunindo um grande número de pessoas para esse evento, para esse grupo,
E depois a gente vai, nesse grupo, ter um grupo maior, que é o grupo do observatório, no qual a gente vai fazer a nossa primeira oficina, que aí é onde eu acabo entrando. Porque durante a gente, para fazer a oficina, precisou fazer um edital da PAEP, e para conseguir esse edital da PAEP, a gente tem que fazer toda uma programação, precisava de algumas documentações institucionais, e aí eu acabo colocando no sistema da CAPES e consigo recurso para que a gente faça a nossa primeira oficina. E ali a gente institui o Observatório Nacional de Saúde Mental e Trabalho. A partir dali, a gente começa a trabalhar em conjunto, em editais, né? Principalmente nós, professores universitários, do CNPq e CAPES, e com isso a gente consegue fazer outras oficinas. Então, a nossa primeira oficina foi em 2023, dezembro de 2023. Depois a gente faz uma segunda oficina em Curitiba, essas duas foram lá em Curitiba, a primeira e a segunda, a terceira a gente faz no Rio de Janeiro, a quarta em Salvador, e agora nós vamos fazer a nossa quinta oficina, que vai ser realizada em Campinas, no dia 17 a 20 de agosto, no qual nós estamos com as inscrições abertas e é gratuito. Então, nós estamos ali no site, tem toda a divulgação, quem quiser acessar e se inscrever, ainda temos lá. A partir desses encontros, né, que a gente foi fazendo, a gente foi fortalecendo o observatório, e com isso, hoje a gente tem um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, no qual a gente tem desenvolvido pesquisas relacionadas à saúde mental e também cursos de formação. Então, hoje a gente tem um curso de formação na FUCRUS, que também dá para se inscrever ainda, tem vaga. Esse curso foi lançado em dezembro. A gente tinha uma projeção de 5.000 inscritos e hoje, né, ao acessar o curso, nós já temos 18.000 inscritos no curso de formação. Então, para quem quiser, ele ainda está aberto, então pode ser feito. E a gente está com uma proposta, né, de estar lançando agora no segundo semestre um segundo módulo desse curso para falar dos temas debatidos na última oficina. Também a gente tem um canal do YouTube, no qual a gente tem acesso aos vídeos dessas oficinas que foram gravadas anteriormente, para que a gente possa estar revendo os assuntos abordados. Então, são materiais importantes e interessantes. Então, o YouTube, o Instagram, o site. Beleza. E aí, a gente vai ter um lançamento nesse evento de agosto, que é o documentário do Observatório. Então, na oficina de Salvador, a gente fez uma grande filmagem e a gente discute um pouquinho desse adoecimento mental relacionado ao trabalho. Também a gente tem produções, né, de materiais, como esse infográfico. A tela vai ficar pequenininho, mas dá para acessar pelo QR Code. No site também ele está disponível, que traz os transtornos mentais relacionados ao trabalho do Sinan, né? Então, uma análise descritiva desses transtornos. Nesse momento está em produção um boletim epidemiológico e também dois artigos científicos que devem também ser publicados no próximo semestre. Ufa! Que bom! Desses trabalhos, além de você chegou a citar o livro, né? O livro é mais antigo do quando? O livro é da oficina de 2023. Esse livro traz a nossa história. Então, ele traz no primeiro capítulo a história do observatório, as mesas de discussão, o que foi discutido nesse primeiro evento. E a gente vai ter um segundo lançamento também, agora no segundo semestre. Provavelmente lá na oficina de Campinas a gente já teve o livro publicado, que é o nosso segundo volume, discutindo alguns temas relacionados a oficinas. Então, na verdade, esse livro serve como memória das oficinas. Então, vai ser uma memória da oficina de Curitiba, a gente vai ter a memória da oficina de Salvador, e provavelmente a gente tem uma terceira edição que vai ser a nossa memória da oficina de Campinas. Então, a gente acaba fazendo... Então, você acaba de anunciar que vem aí o segundo livro, né? Legal. Eu estava olhando aqui o sumário, então muitos temas estão na nossa agenda até hoje, né? A vigilância da saúde mental do trabalho e, particularmente, essa discussão das mudanças no mundo do trabalho
contemporâneo. É, você, você falou que está fazendo um pós-doc lá com a Tânia, a Ave Tânia, lá em Feira de Santana, né? E conta um pouco desse teu pós-doutorado, o que você está. Não, o pós-doutorado, na verdade, surgiu assim como eu, na coordenação do observatório, sou eu, a Tânia e o Sérgio e a Simone. A gente tinha pensado em como fazer para a gente conseguir estar construindo atividade. Então, eu me programei de estar com a Tânia, né, de sair do pós-doutorado ali da universidade, da Faculdade de Lideração, para a gente desenvolver as pesquisas relacionadas à saúde mental e trabalho de dados secundários. Por quê? Porque a gente tem uma grande quantidade de dados que não são analisados, eles são, né, depositados e não são feitos análise. Então, a ideia de eu estar com a Tânia é fazer essa análise, né, por isso que eu falei que vai ter alguns artigos que vão sair aí no segundo semestre, que a gente tem trabalhado tanto com as funções mentais relacionadas ao trabalho, a partir do banco de dados do Sinan, mas também vamos trabalhar com os dados já analisados das interpretações exógenas para ver a questão do adoecimento mental relacionado ao trabalho, através das interpretações. E agora eu estou em uma terceira etapa do projeto, que é analisar os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, tanto de 2019 quanto de 2013. Mas a gente está fazendo essa análise para que a gente possa construir um grande painel, ideia no final do pós-doutorado ou no final do projeto CNPq, porque isso também faz parte desse projeto, a gente construiu um painel interativo que permita às pessoas acessarem os dados relacionados somente à saúde mental e trabalho no Brasil. Na, nós estamos aqui no 13º Renastão. Você, você trouxe alguma coisa especial para apresentar? Que tipo de participação que você teve? E conte suas impressões já também. Eu vim, então, como convidado especial para participar representando o Observatório Nacional do Trabalho na organização de uma oficina no qual a gente está discutindo a integração da RATS e da NAST para atendimento ao trabalhador. Então, como que esse fluxo vai funcionar, como que a gente vai construir essa linha de cuidado, como que a gente vai fazer essa interação. E aí, em relação a essa oficina que eu coordenei ontem, junto com o Departamento de Saúde Mental, entre outras drogas, e a Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, aqui do Ministério da Saúde, a gente teve a impressão que é um caminho longo, porque cada SEREST tem uma constituição, a gente ainda tem centros de referência que fazem atendimento, assistência, tem centros de referência que só fazem vigilância. Então, essa discussão desse trabalhador que precisa de um atendimento, né, da saúde mental, para que a gente estabeleça o NES, para que ele faça a garantia dos seus direitos, ainda é um processo em construção. Até porque o entendimento da saúde mental é um pouquinho diferente do entendimento da saúde do trabalhador. Então, quando a gente fala na saúde do trabalhador, a gente sempre coloca um diagnóstico. A gente sempre precisa desse número do CID para que a gente possa garantir os seus direitos previdenciários, trabalhistas, enfim. E a saúde mental não quer rotular, então ela não quer dar um diagnóstico. E para nós isso é necessário. Então a gente precisa entrar num acordo, né, de como que a gente vai ter esses diagnósticos para que esse trabalhador consiga garantir os seus direitos. Eu fiquei curioso quanto a essa pactuação, essa negociação que você estava falando. Você quer contar alguma coisa? Ontem, assim, com o pessoal do Ministério da Saúde Mental, a gente fez uma discussão. E aí também conversei com um professor que aqui também está do observatório, que é o Maestro, né? A gente conversando sobre isso, assim, quando a gente quer, eu vou dizer, na saúde mental, a gente não quer criar o rótulo, né, do adoecimento, para que a pessoa consiga evoluir, não seja discriminada, não tenha aquela questão manicomial
né, que é a luta da saúde mental, e isso é muito importante, a gente não pode rotular as pessoas, e quem está no trabalho sabe que isso acontece. Então, se a gente tem uma pessoa que teve um caso de depressão, por exemplo, e retorna ao trabalho, as pessoas vão falar assim, não, aquela ali é depressiva, deixa ela no canto. Então, é nesse sentido, né, da gente não rotular as pessoas ou trazer aquele adoecimento como um fator de incapacitante, que não é o caso. Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa, primeiro, não medicalizar, né? Tentar, de todas as maneiras, que essa pessoa não necessite de medicamento, não tenha uma dependência desses medicamentos. É tentar uma psicoterapia, tentar outras atividades, para que ela não se sinta menor, mais adoecida. A gente quer que ela melhore no seu autoestima, que ela melhore no seu adoecimento. Então, essa é a contradição. Então, quando a gente dá um rótulo, essa pessoa acaba, né, no seu retorno ao trabalho, no seu retorno à vida social, ficando discriminada. Esse é o erro. Ela acaba tendo essa discriminação que... Eu acho muito bom esse tema, porque assim, a gente enfrenta esse desafio o tempo todo de não só acolher o trabalhador com quem a gente interage, mas fazer com que, criando espaços de escuta, vamos chamar assim, de uma escuta compreensiva, ele ajude o profissional de saúde a conhecer o que é o seu trabalho, né, o que são os, enfim, as principais ameaças com as quais ele lida, a ameaça à sua saúde mental, mas também ele possa ir caminhando para uma postura de aumento do seu poder de agir, né, dessa sua capacidade de enfrentamento. Eu acho que vocês estão de parabéns por essas É uma iniciativas. coisa que a gente teve, né? Então, acho que também vem junto com a pandemia, né? A gente teve um momento muito grande do adoecimento mental. Hoje a gente tem mais de 20 mil afastados pelo INSS, né, por transtorno mental. Desses 500 mil, eu olhei no último ano, assim, mais ou menos mais de 10 mil pessoas que tinham sido diagnosticadas com transtorno mental relacionado ao trabalho. Estavam recebendo benefício bem no PTI. Eu tenho uma provocação para você. Assim, uma das questões que eu vejo esse campo da saúde, esse mundo da saúde do trabalho traz para a gente, é que à medida que a gente vai encarando, vai descobrindo desafios, problemas a serem enfrentados, por exemplo, esse do campo da saúde mental do trabalho, a gente vai começando a descobrir problemas que lá, quando começamos, 40 anos atrás, né, em saúde do trabalho, a gente nem antecipava que, seriam esses os desafios a serem enfrentados. Então, vocês estão abrindo uma picada, né, de dizer, olha, em relação à saúde mental no trabalho, de que é que a gente tem que dar conta, quais são. Então, como é que você vê essa questão? Eu vejo assim, eu antes de ser professora, fui enfermeira de uma unidade de saúde do trabalhador e do hospital do trabalhador. Então, eu sempre atendi trabalhadores com suspeita de doença ocupacional, para determinação de nexo, para vigilância do ambiente. Eu não consigo ver as coisas separadas. Eu não consigo enxergar que a gente vai fazer só vigilância, que a gente só vai fazer pesquisa, que a gente só vai fazer assistência. Eu vejo que a gente tem que ver esse ser humano, né, que é o trabalhador e a trabalhadora, na sua totalidade. Então, a gente tem que compreender esse meu trabalho que ele está vivendo. A gente tem que entender que algumas coisas a gente vai ter que fazer uma pesquisa para entender o que está acontecendo no ambiente de trabalho, até para mudar formas de processo, formas de organização do trabalho. A gente também tem que pensar em como que a vigilância vai chegar nesses ambientes, para fazer uma inspeção, para tentar identificar uma questão de assédio, porque não é simples, não é como, e a gente teve essa epidemia da Norte, né, que a gente conseguia ver. Né? Se você entrava, e eu sempre tenho um vídeo do frigorífico, que eu acho explícito, você entrava para fazer inspeção no frigorífico, você via que a esteira estava mais rápida que os trabalhadores. E na hora da fiscalização, falaram, olha, diminui o ritmo, porque a
fiscalização está aí. Agora, quando você fala da saúde mental, das questões mentais, você vai chegar no ambiente, as pessoas não estão se tratando de meninos. Então, você não vai ver a pessoa sendo humilhada, você não vai ver essa pessoa sendo tirada, você não vai ver essa pessoa com uma meta excessiva, porque as coisas são escondidas, né? Então, a gente precisa saber como a gente vai olhar. E também uma das questões que, para mim, são graves, né, com essa experiência do trabalho anterior, é que essas pessoas que sofrem assédio, que sofrem violência no trabalho, que têm um transtorno mental relacionado a esse trabalho, eles têm que provar. A prova tem que ser do trabalhador e do trabalhador, e não da empresa que ela não está adoecendo. Então, a gente tem que mudar esse parâmetro. Então, a gente tem que fazer com que as empresas tenham que provar. E muitas vezes, os trabalhadores chegavam e diziam: eu preciso, para comprovar isso que eu estou passando, me pediram um áudio, me pediram vídeo, me pediram testemunhas, mas às vezes acontece no escritório fechado, ele não tem como gravar, ele não vai ter como se defender. Então, essas questões eu acho que são essenciais da gente saber que nós vamos precisar olhar para o mundo do trabalho, para evidenciar quais são as formas, né, os fatores de riscos psicossociais que estão presentes nesse ambiente de trabalho, de maneira que a gente consiga trazer para o nosso trabalhador, para a nossa trabalhadora, melhores condições de trabalho, dignas, que ele possa ter uma qualidade de vida nesse trabalho, que ele possa ter esse trabalho como algo que lhe permita viver bem. Né? Eu acho que essa é uma das questões que a gente precisa pensar e entender nesse contexto geral. E às vezes o que a gente vê alguns questionamentos, Gilberto, e eu acho que você já teve esse questionamento, fala assim, mas querer associar a saúde mental com o trabalho. E eu recebi esse questionamento de uma professora universitária. E eu falei para ela assim, mas se a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida dentro do trabalho, por que o nosso adoecimento mental, o nosso sofrimento, não está relacionado ao trabalho, está relacionado à minha casa? Eu gosto de mostrar no slide, que se você fizer as contas de quem trabalha 40 horas semanais, não estou falando de escala 6 por 1, estou falando de escala 5 por 2, se a gente for as 8 horas de trabalho, mais uma hora de almoço, que é obrigatório fazer pela CLT, mais o deslocamento, que a gente gasta mais ou menos uma hora e meia indo e volta do trabalho, isso vai dar quase 11 horas do seu dia. Se a gente dorme 8, nós gastamos 19, sobra 5 horas para você fazer atividade física, cuidar dos seus filhos, arrumar a sua casa. Então, como que eu vou dizer que o meu adoecimento não tem a ver com o trabalho se eu continuar tempo lá do que em casa? Né? Nesse trajeto de volta, nessas 11 horas que eu estou à disposição do meu trabalho. Então, são coisas que a gente precisa colocar na hora que a gente está fazendo um atendimento à trabalhadora. O que esse trabalho representa? E, não falando mais ainda, hoje a gente tem uma evasão do nosso tempo de descanso. Nessas 5 horas, nós temos um WhatsApp, um e-mail corporativo, que está ali avisando, amanhã você pode fazer isso, está acontecendo isso, volta aí para mim. Ele invadiu o nosso momento de descanso. O direito à desconexão está na agenda, né? O direito à desconexão é importantíssimo para quem trabalha com saúde mental e trabalho. Porque a gente precisa do momento de lazer, do momento de descanso, do momento da família, para poder estabelecer uma relação saudável com a vida. Eu queria mudar um pouquinho o assunto. Você é professora numa escola de enfermagem, falou da sua atuação na pós-graduação, até o pós-doc agora. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa tua atuação na escola de enfermagem, enfim, como é que você está impactando aquele mundo lá? Nesse momento eu estou com 2 orientações de mestrado e doutorado. Então, eu tenho 6 alunos em doutorado, 6 alunos em mestrado. Como eu venho dessa vivência de atendimento ambulatorial, eu sempre me sinto muito bem de ter vivido a ação do trabalhador antes de ser professora. Né? E trabalhei também na implementação do SINAM, então eu vim para cá no Brasil em 2006, fazer o curso, o
treinamento para a gente começar a implantar as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho no Brasil, né? E quando eu vim para conhecer as fichas, para começar a implementação, eu vim com esse intuito, né? E aí acabei viajando o estado do Paraná inteiro para a implantação do Sinam e depois continuei alimentando o sistema. Eu trouxe isso para a minha vida acadêmica, né? Como professora no curso de enfermagem, eu tenho uma disciplina na graduação de saúde do trabalho, no qual eu ministro para os alunos um pouco desse entendimento. Claro que é uma coisa ainda, para mim, aquém, a gente precisava aumentar a carga horária, mas pelo menos eles têm 30 horas sobre saúde do trabalhador. Então a gente tenta dar o start para que eles entendam quais são os fatores de risco, quais são os seus direitos, quais são as diferenças de contrato, falar um pouquinho sobre a saúde mental. E no doutorado, no programa de pós-graduação, hoje eu tenho pesquisas relacionadas a diversos ramos produtivos. Então, tenho pesquisas com a indústria metalúrgica, com os trabalhadores da indústria metalúrgica, que está em andamento, tudo relacionado à saúde mental, acho que isso é o foco, com profissionais da segurança pública. A gente acabou de terminar uma pesquisa com os policiais federais, estamos com uma pesquisa com a Polícia Militar do Paraná, que é uma pesquisa de doutorado, essa é um pouquinho mais longa, do mestrado a gente já concluiu. Temos uma pesquisa com os trabalhadores da pesca artesanal, então já concluí uma, estamos em andamento com uma segunda, que vai ser uma etnografia, porque o cenário que a gente trabalha é um cenário que não dá para ser uma coisa quantitativa, né? Eu não posso quantificar, eu tenho que entender aquele processo. Porque o que eu entendo de saúde é diferente do que aquela população entende. Porque ela está muito longe do acesso à saúde que nós temos. Então, a gente acabou optando por uma etnografia. Temos pesquisas com os trabalhadores de saúde, principalmente profissionais de enfermagem, entendendo que eles são o principal grupo sujeito a doenças mentais, né, relacionadas ao trabalho, doenças mentais relacionadas ao trabalho. É um grupo muito vulnerável devido às condições de trabalho, então a gente tem trabalhado muito ativamente com eles. E, nesse sentido, a gente tem participado de algumas pesquisas nacionais. Agora a gente está se alinhando com o trabalho da professora Tatiana Araújo, da UFBA, que trabalha com os trabalhadores de saúde pós-Covid, então a gente vai fazer uma parte do trabalho ali no Paraná. E também estou fazendo orientação de mestrado e doutorado fora de sede. A gente tem um Inter em Cascavel. E a gente está trabalhando aí com os profissionais de saúde. Ufa! A gente está caminhando para o encerramento. Eu tenho uma primeira pergunta, assim, você gostaria de fazer algum comentário de suas impressões sobre esse Renação, que já deu uma parada para tentar organizar essas impressões, e aí depois você pode concluir com de forma livre isso. Eu gostei bastante de estar aqui participando. Como eu falei, eu tenho essa história de saúde trabalhadora há muitos anos. Vim da implantação, então a partir de 2004 eu entro como mudança trabalhadora e de dali não saio mais. Então, estar aqui no 13º Renação é um prazer. A gente teve importantes discussões, teve importantes sinalizações de andamento, a gente percebe que o trabalho está sendo contínuo, que a gente tem coisas a evoluir e que tem muito produto a ser feito. Né? Então, eu entendo que tudo é um processo. Às vezes as pessoas querem tudo pronto. Mas não, é um processo, porque a gente precisa discutir, a gente precisa aperfeiçoar, a gente precisa implementar. E muitas vezes, quando a gente implementa, a gente tem que começar tudo de novo. Eu gosto de um modelo teórico que é muito interessante. Eu me apaixonei aí pela educação também, saúde, foi uma coisa que eu gosto também de fazer. Que é o modelo de Coordenade Pereira, que é o Arco de Barberês. É um arco conhecido, né, para quem trabalha com a metodologia da problematização, mais voltada a Paulo Freire. E esse arco, ele acaba mostrando para você que tudo que termina tem um começo. Então, por mais que a gente termine uma pesquisa, ela vai dar começo a outra. Por mais que a gente termine um processo, ela vai iniciar um outro processo que ainda está na página. E
a gente precisa aperfeiçoar. Então, ver que as coisas estão evoluindo, que as pessoas estão se renovando, isso é uma coisa também que eu achei bem interessante. Tem muita gente jovem aqui nesse questão. Então, você vê que outras pessoas estão vindo para essa discussão, que a gente está conseguindo renovar a ação do trabalhador, né? Então, acho que isso é importante também para a gente ter continuidade. Porque o nosso conhecimento, ele vai, né, continuar, a gente vai poder orientar, mas é importante que a gente tenha outros chegando, para que a gente possa avançar essa informação. Acho que isso é o seu professor, ser professor também na cultura. A gente gosta de ter pessoas novas se juntando a nós para uma construção. Então, acho que isso também foi uma das grandes grandes revelações daqui. Eu tenho participado de outros movimentos e aí a gente sempre via sempre os mesmos. E aí agora a gente vê que já tem pessoas novas chegando. Eu gosto de terminar algumas conversas pedindo à pessoa que tem, olha, primeiro, fique livre para falar o que queira falar, mas se gostaria também de fazer algum tipo de indicação. Você já indicou o observatório, essa fonte, então vai na internet, visite o site, visite o espaço no Instagram, visite o espaço no YouTube, mas para além disso, se você pensando em suas leituras mais recentes, ou filme que você viu, até um restaurante que você visitou e falou, não perca. Eu acho que a gente não pode perder o livro da Silvia Federici, Caliban e as Bruxas. É uma leitura gostosa, né, para quem tiver interesse. Ela faz uma crítica, por mais que eu goste do marxismo, ela faz uma crítica a Marx, porque fala do trabalho doméstico. E ele não foi considerado trabalho do Karl Marx. Isso foi uma decepção para mim quando eu comecei ela, porque eu falei, nossa, eu nunca tinha feito essa analogia, e na leitura dela eu acabei vendo. E eu acho que é interessante dizer que isso aí foi livro de vestibular da Federal do Paraná. Então, a gente está mostrando para os alunos, né, os estudantes do ensino médio, essa questão do trabalho doméstico, do trabalho do cuidado, ainda não é uma área que eu estou pesquisando, mas a gente sabe que isso é uma situação que a gente precisa considerar. Lembrar que as mulheres ainda são desvalorizadas, que as mulheres ainda têm a dupla jornada, fazem a criação dos filhos, fazem cuidados dos entes enfermos, e que isso não é computado na sua jornada de trabalho. E aí, uma coisa que eu queria falar, que é uma crítica para a gente pensar, e aí uma coisa que tem me chamado muita atenção e me deixado muito indignada, é a questão do Uber. Por mais que a gente já seja contra a uberização, ela está instituída, mas eles criaram o Uber Mulher. Se você pegar o aplicativo, olhar o Uber Mulher, você vai ver que o valor da mulher é o mais baixo. Ele está na categoria do Uber X, mesmo ela tendo o carro para Uber Black e para Comfort, que seria o preço maior. Então, ali mostra a diferença entre mulher. Me faz lembrar de nada tão ruim que não possa piorar, né? Com certeza. E eu acho que é uma coisa para a gente começar a discutir. A gente está falando de igualdade de gênero, e na plataforma da Uber a gente vê a desigualdade nítida. Muito bom, muito bom. Algo mais a acrescentar? Acho que não. Bom, um beijão, muito obrigado. Obrigada, professor. Espero que tenha contribuído.